Olá, alunos do primeiro ano do Colégio Caldas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa videoaula. Mais uma videoaula de Química, Pedro Luiz, professor de Química. Nessa videoaula nós vamos estar falando da Química 1, capítulo 10, Radioatividade, fissão, fusão nuclear e meia-vida. Bom, existem duas formas de você aproveitar reações nucleares para produzir energia. Essas duas formas são a fissão e a fusão nuclear. Bom, a fissão nuclear é a ruptura de um núcleo grande, geralmente a matéria-prima utilizada é urânio e plutônio, pelo bombardeamento de um nêutron liberando calor. Então, naquela usina nuclear lá de Angra dos Reis, nós utilizamos o processo de fissão nuclear. Um núcleo grande, o urânio de número atômico 92 e massa 235, é bombardeado por um nêutron e nesse processo de bombardeamento eu vou provocar a fissão dele, a ruptura dele, formando núcleos menores, como bário, criptônio e mais 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão bombardear mais 3 átomos de urânio e essa reação ela vai ocorrer em sequência. Então, uma vez iniciada, ela mesma se alimenta produzindo os nêutrons que vão bombardear os outros átomos de urânios posteriores, tá bom? Essa reação libera uma quantidade muito grande de calor. Calor esse que é aproveitado por uma usina nuclear para produzir energia. Então aqui nós temos um fluxograma de como acontece a produção de energia numa usina nuclear. Nós temos um reator, onde acontece esta reação química. Depois que a reação acontece no reator, o calor liberado é conduzido por um vaporizador. Esse calor vai vaporizar uma quantidade de água, porque é muito calor. Essa quantidade de água vai ser bastante quantidade de água que vai ser vaporizada também, vai passar do estado líquido para o gasoso. Ao passar para o estado gasoso, ela vai ser conduzida por uma turbina. O movimento do vapor de água ao passar pela turbina vai movimentar a turbina. O movimento da turbina está associado a um gerador e esse gerador faz com que haja a produção de eletricidade. Correto, galera? Bom, depois de passar pela turbina, vai para o condensador. A função do condensador é exatamente condensar, fazer com que aquele vapor de água que movimentou a turbina passe para o estado líquido novamente e seja novamente devolvido aí no vaporizador líquido. E aí o processo continua contínuo, ok? O grande problema é que geralmente esse condensador ele está associado a uma entrada e uma saída de água fria, né? Então entra água fria e sai água quente. Entra água fria e sai água quente, certo? Da onde vai vir essa água fria? Geralmente vai ser utilizada a água do mar, que vai pegar e vai condensar, resfriar esse vapor de água que veio quente lá devido à reação no reator que liberou o calor. E aí eu vou causar uma leve poluição térmica em regiões marinhas próximas daquela usina nuclear, que vai provocar aí a morte de organismos sensíveis. Peixes que consomem oxigênio, então não é muito comum em áreas próximas à usina nuclear, devido a essa poluição térmica gerada, eu ter peixes, por exemplo, porque se há uma poluição térmica, se a água do mar ela vai ser aquecida, eu vou diminuir a quantidade de oxigênio dissolvido, porque a solubilidade do oxigênio diminui com a elevação da temperatura, ok? Bom, esse é o processo de fissão nuclear. É muito interessante que existem dois isótopos principais do urânio. Existe o urânio de massa 238 e existe o urânio de massa 235. O que é utilizado nas usinas nucleares é o urânio de massa 235. Contudo, no minério de urânio, eu tenho mais urânio de massa 238. Então, tem que purificar esse minério, enriquecer esse urânio para que ele fique com uma quantidade elevada de massa 235, tá bom?
Bom, a fusão nuclear vai ser a união de dois núcleos menores, produzindo um núcleo maior e mais estável. Então aqui eu tenho a fusão nuclear que acontece nas estrelas, como o Sol, e nas estrelas comuns, né, por assim dizer. Eu tenho a fusão nuclear do hidrogênio de massa 2, que é chamado de deutério, o hidrogênio de massa 3, que é chamado de trítio, produzindo hélio, um nêutron e também energia. A quantidade de energia produzida pela fusão nuclear é muito maior do que pela fissão nuclear. Contudo, as condições para ocorrer a fusão nuclear são bem peculiares, porque eu preciso de alta temperatura e alta pressão para conseguir vencer a barreira columbiana de repulsão dos núcleos. Eu vou fundir dois núcleos. Núcleos que um átomo tem carga positiva, o núcleo de um átomo, e o núcleo de outro átomo também tem carga positiva. Então existe uma repulsão natural entre esses núcleos e eu preciso dar condições para essa barreira ser vencida. Alta temperatura e alta pressão. Pressão é da ordem de 10 a quarta atm e a temperatura é da ordem de 10 a oitava graus Celsius. Então por isso que esse fenômeno acontece com muita facilidade no Sol. Correto? Bom, aqui nós temos o último tópico, que é a meia-vida. A meia-vida, como eu disse ali, é o tempo necessário para que a massa de uma amostra radioativa seja reduzida à metade. Então, tem uma amostra radioativa com uma massa inicial M0, tá? E quando ela emite uma radiação alfa ou beta, ela vai se transmutar. Aquele elemento vai virar outro. E nesse processo que vira outro, a sua massa vai reduzir. Eu vou deixar de ter aquele elemento e vou passar a ter outro elemento, estável ou não. Então, se eu tenho a massa inicial aqui, por exemplo, de carbono 14, né? Ele emitido uma partícula beta, ele vai virar nitrogênio. E aí o tempo necessário para que essa massa inicial de carbono 14 se reduza à metade é o que nós chamamos de meia-vida, tá bom? Então a meia-vida, passada uma meia-vida, vai ficar m sobre 2. Passada outra meia-vida, vou reduzir esta massa agora pela metade. Metade de m sobre 2 é m sobre 4. Passada outra meia-vida, eu vou reduzir essa massa pela metade. Então vai ficar m sobre 8. E assim por diante. Existe uma fórmula para calcular a meia-vida, ao invés de você ficar dividindo assim, mas, dependendo da quantidade de meias-vidas, vale a pena você fazer as divisões ou pela fórmula. A massa final é igual à massa inicial sobre 2 elevado a x, sendo que mf é a massa final, m0 é a massa inicial, x é igual ao número de meias-vidas. Vou fazer dois exemplos aqui. O primeiro exemplo fala o seguinte: uma lâmpada com 840 mg de césio 137 é descartada. Qual é a massa de césio 137 remanescente após 120 anos? Então, vou fazer pelas divisões e pela fórmula. Primeiro, tem 840 miligramas do meu césio. 120 anos se passaram. Eu sei que a meia-vida do césio é igual a 30 anos. Então, quer dizer que aqui, ó, eu vou ter 4 meia-vidas. Por quê, professor? Porque 30 vezes 4 vai dar os 120 anos, que é o total. Após 120 anos, qual é a massa que ainda resta de césio radioativo, ou seja, de césio 137. Então, passado uma meia-vida, 420 miligramas. Passada outra meia-vida, 210 miligramas. Passada outra meia-vida, 105 miligramas. Até agora foram 3 meias-vidas. A última vai ser igual a 52,5 miligramas. Então a massa remanescente de césio radioativo é igual a 52,5 miligramas. Ou, pela fórmula, massa final é igual a massa inicial sobre 2 elevado a x.
Então, massa final vai ser igual a massa inicial, 840, sobre 2 elevado a 4 meias-vidas. 2 elevado a quarta. Massa final vai ser igual a 840 dividido por 2 a quarta. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 840 dividido por 16 dá exatamente 52,5 miligramas. Correto, gente? Sim. Vamos agora para o nosso exemplo 2. O exemplo 2 fala o seguinte: uma amostra de talho 201 é deixada após ser utilizada para o diagnóstico de doenças do coração. Após 9,3 minutos, a massa desta amostra é 7 gramas. Qual é a sua massa inicial? Então ele já deu a massa final agora e ele quer a massa inicial. Olha só, após 9,3 minutos, a meia-vida é de 3,1 minutos. Né? Ficou um pouco apagadinho aqui, deixa eu acender. A minha vida é 3,1 minutos. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou começar do final, porque ele falou que após 9,3 minutos, a massa dessa amostra é de 7 gramas. Então, no final, eu tenho 7 gramas. Sim? Qual foi a quantidade de meias-vidas que ocorreram nesse processo? Se a meia-vida é 3,1 e o tempo total é 9,3, aqui ocorreram 3 meia-vidas. Correto? Sim. Então, uma meia-vida se passou, eu teria que ter o dobro, porque eu estou voltando, então 14. Mais uma meia-vida se passou, 28. Mais uma meia-vida se passou, 56. Então a massa inicial aqui, ó, seria 56. Certo? 3 meias-vidas. Agora nós vamos pela fórmula. Resolução pela fórmula. Massa final é igual a massa inicial sobre 2 elevado a x. A massa final. Quem é minha massa final? 7. A massa inicial que eu quero descobrir sobre 2 elevado a x. X é o número de meias-vidas. 3. Então, aqui, ó, a massa inicial vai ser igual a 7 vezes 2 elevado ao cubo. A massa inicial vai ser igual a 7 vezes 2 ao cubo igual a 8. Massa inicial vai ser igual a 56 gramas. Correto? Sim, galera? Bom, então esse é o nosso capítulo 10 de radioatividade. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus, façam os exercícios. Tchau, tchau.